de hoje. Meu nome é Andresa Carrilho, muito prazer ter todos aqui, sejam muito bem-vindos. Essa é a segunda Masterclass do Challenge de Acesso às Cadeias de Valor. É um prazer ter todos presentes aqui. Antes de mais nada, agradeço aos palestrantes, Amanda Lopes, que é CEO da EA Negócios Internacionais e também consultora da AgroBR, para a internacionalização de empreendedores rurais, e também a João Costa, que é executivo, professor e pesquisador com mais de 20 anos de experiência com inteligência corporativa na Europa, Estados Unidos, Ásia, e também quero agradecer a participação dos nossos convidados, Flávio Pires, que é gerente comercial da SBC, e a Hortência Osaki, que é proprietária e CEO da Fazenda Bacuri. Bom, antes de passarmos para os nossos palestrantes e convidados, eu quero dar as boas-vindas também e falar do programa, que é o Challenge de Acesso às Cadeias de Valor. Então, eu vou compartilhar minha tela muito rápido para mostrar a vocês. Aqui está a minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Opa. Aqui. Bom, acredito que sim. Então, o Crescendo Juntas nas Américas é um programa regional para a integração de mais empreendedoras no comércio exterior e nas cadeias de valor. É uma iniciativa de Mulheres Connect Américas, que é parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento. No ano passado, nós contamos com um challenge de transformação digital e esse ano nós estamos com um challenge de acesso às cadeias de valor. Ele vai funcionar da seguinte forma. Vai ter a parte de formação, né, de capacitação, que ela vai acontecer toda online, entre março a junho. Ele vai acontecer através do curso que está disponível na Academia Connect Américas, que se chama Programa de Desenvolvimento de Fornecedoras. É um curso com 3 módulos, totalmente gratuito, e ao final vocês podem ter acesso à certificação. Não há nenhum tipo de restrição para poder fazer esse curso, seja de gênero, seja ser empreendedor, ser empreendedora, não há nenhum tipo de restrição. Qualquer pessoa pode fazer sua conta gratuitamente na connectamericas.com, acessar o curso e fazer a sua capacitação. Porém, nós estamos utilizando esse curso como parte desse challenge. Então, como uma capacitação, tem a parte do curso, que vai ser online, e, em seguida, nós vamos abrir uma convocatória, ou seja, vamos abrir inscrições para as empreendedoras, visto que esse programa é focado para mulheres empreendedoras da América Latina e do Caribe, para que elas possam concorrer a uma assistência técnica. Essa inscrição, houve uma pequena mudança. Antes a inscrição iria ser em julho. Agora essa inscrição ela vai ser aberta logo após a nossa terceira Masterclass, que vai acontecer no meio de junho. Vamos dar um tempo hábil para que as empreendedoras possam se inscrever e o resultado da assistência técnica vai sair em agosto. Saindo esse resultado, 8 brasileiras serão selecionadas para essa assistência técnica e elas entrarão nesse processo de agosto a outubro. Entre agosto e novembro, essas mesmas 8 brasileiras vão ter acesso facilitado a rodadas de negócios que são ou coordenadas pelo próprio BID Connect Américas ou pelos nossos parceiros. A estrutura desse challenge está estruturada em uma metodologia ágil. Então, vão ter 3 meses de formação online no curso, como eu já falei para vocês, que é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Qualquer pessoa pode entrar e completar o curso no seu próprio tempo. 3 masterclasses ao vivo para cada módulo. No caso, essa é a segunda masterclass. Só vamos ter mais uma, tá, pessoal? E ela é referente ao segundo módulo do curso, que é o cumprimento de requisitos mínimos. Teremos também sessão ao vivo extra com o nosso parceiro Apex Brasil e Sebrae, que vocês também vão ficar sabendo através das nossas comunicações oficiais. As inscrições para o Challenge, atenção que não é para o curso, mas para o Challenge, quem quiser participar da assistência técnica, elas vão estar abertas até o final de junho. Então, as empreendedoras que querem participar de todo o programa do Challenge, atenção para realizar as inscrições até o mês de junho e completar o curso Programa de Desenvolvimento de Fornecedores até o mês de junho. Muitos perguntam, Andresa, eu não tenho interesse na assistência técnica, ou eu posso fazer, o curso vai ficar disponível depois de junho? A resposta é sim, o curso ele vai ficar disponível a qualquer momento para qualquer pessoa. Porém, como parte do challenge, se você quiser participar da assistência técnica, então você precisa terminar o curso até o final de junho no máximo. Como eu falei, 8 empresárias brasileiras receberão assistência técnica e elas também terão atividade de acesso a mercado. O que é necessário para participar do Challenge, então? Ter um perfil completo da sua empresa e pessoal na Connect Américas. A gente precisa saber como é a sua empresa, quem você é, para que a gente entenda que você faz parte do programa. Se inscrever no curso Programa de Desenvolvimento de Fornecedores na Academia Connect Américas e participar dos webinars ao vivo de cada módulo.
Não é obrigatória a participação, mas esse é o momento em que a gente tem a liberdade de ouvir especialistas, ouvir experiências e também tirar as dúvidas. A convocatória para assistência técnica, como eu falei, vai abrir em junho e ela começará em agosto. Quais são os requisitos? Ter concluído e baixado o certificado do Programa de Desenvolvimento de Fornecedoras, ter um perfil completo na Connect Américas e comprovar que a sua empresa é de propriedade de uma ou mais mulher. Isso seria. Aqui são as rodadas de negócios, que são organizadas pelo próprio BID, Connect Américas, que é LAC Flavors e Outsource LAC, e também teremos rodadas de negócios dos nossos sócios. A agenda, né, que temos até o momento, a primeira Masterclass vai acontecer em 4 de maio. Se você perdeu, não há nenhum problema, é só acessar connectamericas.com ou até mesmo no próprio curso já vai estar disponível a gravação da primeira Masterclass, que foi incrível. Essa, que está acontecendo hoje, que é a segunda Masterclass, e a terceira está prevista para o dia 15 de junho. Vamos ter uma sessão exclusiva com o Sebrae no dia 29 de junho, a abertura das inscrições em junho e a divulgação das selecionadas está prevista para agosto. Bom, aqui termina a minha fala, espero que tenha ficado claro. Qualquer pergunta vocês podem fazer tanto na opção de Q&A aqui do próprio Zoom, que está na parte de baixo do Zoom, ou mesmo no próprio chat, que eu vou estar aí respondendo as perguntas de todos. Bom, agora, sem mais delongas, vamos dar início à sessão. Passo a minha palavra para o João. Bom dia a todas. Obrigado, Andresa. É um imenso prazer estar aqui. Obrigado a Amanda, a Hortência e ao Flávio pela participação, por estarem conosco. E quero dar boas-vindas às empreendedoras, né, brasileiras que movem o Brasil, né, que são o grande motor de nossa economia. Então, o que nós vamos discutir hoje, né? Hoje nós vamos discutir alguns pontos essenciais que foram levantados no treinamento, né, na segunda etapa da qualificação que vocês estão fazendo. Claro que a gente não pode resumir tudo, porque é muito conteúdo, mas vamos trazer alguns pontos que a gente considera fundamental. Uma questão importante é fazer as perguntas certas. Todo empreendedor tem que pensar quais são as perguntas, o que eu devo perguntar para direcionar o meu negócio no mercado. E uma pergunta que fica muito claro que é importante nessa segunda parte da Masterclass é: onde você está na cadeia de suprimentos? Se você quer atender a outras empresas, se você quer fornecer seus produtos ou serviços, você tem que entender onde você está na cadeia de suprimentos. Matéria-prima, produção, transporte logístico, centro de distribuição, armazenagem, vendas, contato com o cliente, ou distribuição e entrega ao cliente final. Isso é importante por quê? Porque uma vez que você determina sua posição na cadeia de valor, você vai determinar quem é o seu cliente. E determinando quem é o seu cliente, você vai saber quais são seus concorrentes, quais os fornecedores mais importantes, quais parceiros vocês podem contar e assim por diante. Então, isso é muito importante. Uma vez que você se localiza na cadeia de valor, é muito mais fácil se posicionar estrategicamente no mercado. Eu trago aqui um exemplo também de estudo de caso para mostrar como é importante a pessoa se preparar para essas expansões de produção, para essas demandas de produção extra que ocorrem quando você entra em uma licitação, quando você se torna fornecedora de uma grande empresa. Imagine, por exemplo, esse caso que realmente aconteceu, atendi uma empresa dessa natureza, uma empresa de bordados composta por uma cooperativa de produtoras. E elas receberam uma grande encomenda. Todo mundo fica feliz, é claro, quem não fica feliz, vendas, dinheiro em caixa, mas aí a primeira pergunta que tem que fazer, a gente tem que pensar depois que a gente celebra, qual é a capacidade de produção que a empresa opera? Todas vocês precisam saber a capacidade de produção de sua empresa. Opera 80%, a 90%, 70%? Porque é preciso saber se vocês vão ser capazes de dar conta daquela demanda sem mudar os processos produtivos, você vai ter que haver alguma mudança. E aí pode ser que seja preciso aumentar a capacidade produtiva. Isso implica em contratar funcionários, fazer hora extras, comprar maquinário, às vezes até mesmo fazer empréstimos. E isso aí pode dificultar muito o processo. Então, vocês também devem se perguntar, meus fornecedores podem arcar com a demanda por mais matéria-prima? Eu conheço vários empresários que receberam pedidos e não puderam honrar esses pedidos porque os fornecedores não tinham condições mais de atendê-los. Então, vocês têm que pensar isso aí também. Qual é a capacidade dos seus fornecedores? Se eles já estão operando em capacidade máxima, tem que pensar o que fazer para encontrar novos fornecedores. Se eles não atenderem a sua demanda, vale salientar, é a sua imagem que vai ficar prejudicada perante a grande empresa, não é a do fornecedor. Então, esse é algo que vocês têm que levar muito em consideração.
Outra coisa que tem que pensar, dá para escoar a produção extra? Questões de embalagem, questões de transporte. E quais serão os custos disso aí? Porque há os custos variáveis que vêm com a produção, mas também, se afeta os custos fixos, a gente tem que pensar duas vezes, né, na precificação do produto e no que deve ser feito para que a gente não tenha prejuízo. Se essa demanda for isolada, é muito difícil você justificar um preço mais baixo, né? Você pode acabar saindo no prejuízo. Mas se você tem possibilidade de fazer contratos e fazer outras entregas, aí você pode começar a pensar, eu posso perder aqui, mas lá na frente eu ganho em escala. Não é? A natureza da demanda vai afetar a precificação. Uma coisa que a gente também quer chamar a atenção para vocês é do ESG, que nada mais é do que as empresas estarem preocupadas com questões ambientais, sociais e de governança, ou seja, empresas preocupadas com poluição, com não afetar o meio ambiente, empresas preocupadas com questões sociais, com inclusão de pessoas, com inclusão de minorias, com o impacto social que a empresa tem na sociedade, e com a questão de governança, a transparência dos processos. Isso está sendo muito cobrado de grandes empresas. E como isso está sendo cobrado de grandes empresas, elas começam a cobrar de pequenas e médias empresas que são fornecedoras. Então, vocês têm que entender que toda grande empresa, todo potencial grande comprador irá fazer essas demandas para vocês, mesmo que vocês nunca tenham pensado a respeito disso. Não é? Então, uma das formas de mostrar para as grandes empresas que vocês são capazes de atender essas demandas de ESG, questões ambientais, sociais e de governança, são através dos certificados. Né? Eles protegem as empresas e promovem melhores práticas e diretrizes. Então, quando vocês conseguem encontrar o certificado correto para o seu negócio e obtê-lo, isso é um selo de qualidade que é impagável. Os certificados eles estão nas mais diversas áreas. Vocês, às vezes, têm que ter um certificado de qualidade de fabricação, pode ser na questão de logística, questão de meio ambiente, segurança da informação, a questão do LGPD hoje em dia é muito importante, pode ser higiene dos produtos, enfim, há uma variedade imensa de diferentes certificados que vocês podem obter. E a única maneira de saber o certificado correto é quando você sabe sua posição na cadeia de valor. Aí você sabe o que o seu cliente ou o que o comprador do seu produto vai exigir de você. Né? Esses certificados, eles servem, como eu falei, para mostrar não apenas que o seu produto é bom, mas que seus processos são excelentes. Não basta apenas ter um excelente produto com preço baixo, é preciso mostrar que vocês atendem a todas as demandas do mercado. Aí vocês se tornam realmente competitivos. A questão do certificado, quem vai falar a respeito é o Flávio, que é especialista nessa área. Eu trouxe aqui rapidamente alguns certificados para empresas de serviços. Então, não dá para resumir todos, são centenas de certificados, mas esses aqui são alguns dos principais. Por exemplo, se você opera com TI, o CMMI é um dos principais certificados que você pode obter, né? Porque ele auxilia na identificação de metas de negócio mensuráveis, mostra que você é uma empresa que está bem estruturada e consegue desenvolver softwares. Tem também o ISO 2000, que é um padrão internacional que descreve melhores práticas para gerenciamento de serviços. Então, você, com esse certificado, você mostra que você tem melhores práticas. Para as empresas de serviços, de um modo geral, sempre é bom ter o ISO 9001, que mostra boas práticas de gestão. Se você tem certificado, o comprador pode confiar nas suas práticas de gestão, sabe que você tem uma gestão organizada. Na logística, no transporte de materiais, nós temos o CBPDA, que é um certificado de boas práticas de distribuição e armazenagem, ou seja, se você trabalha com logística, se trabalha com transporte de produtos ou serviços, é importante ter esse documento. E na questão de sustentabilidade, é essencial mostrar que sua empresa está preocupada com o meio ambiente. Então, por exemplo, o certificado de empresa B, ele diz respeito a critérios relativos à governança, ao meio ambiente, à comunidade, aos clientes e aos funcionários. Se você tem certificado, você tem um selo de garantia da sua qualidade e que você é uma empresa de confiança. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a minha colega Amanda Almeida, que vai apresentar o Flávio, e daremos continuidade. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Joana. Agradeço a participação de todas, agradeço também aos convidados que estão aqui presentes. E agora a gente vai dar andamento com o Flávio Pires, formado em administração, com ênfase em comércio internacional pela Mackenzie, possui ampla experiência na indústria de alimentos. Há 3 anos trabalha com processos de auditorias, certificações e gestão de fornecedores para todos os níveis da cadeia de suprimentos de alimentos e atualmente é gerente comercial da certificadora
SBCert. Então, o Flávio vai estar apresentando algumas das principais certificações que a empresa atua e, no final, vocês também poderão estar fazendo perguntas para que ele possa esclarecer. Então, Flávio, agradeço a participação e passo a palavra para você. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês todas aqui. Bom, gente, acho que o primeiro passo aí, né, antes até do Quem Somos, é a gente entender um pouco, né, o que é uma certificadora, né? Não só o que a gente faz, mas o que a gente é, né? Muito aí em base do que o João comentou também, uma certificadora, ela existe, né, para alinhar a expectativa do mercado comprador com a realidade do mercado vendedor, né? Como uma parte nesse meio independente dessa relação comercial, que não tem interesse de venda, não tem interesse comercial nessa transação. Então, a partir dessas expectativas desse mercado comprador, existem critérios, como o João comentou, a serem seguidos e tudo mais, e que vai essa parte independente, que é a certificadora, ela fazer essa auditoria, fazer esse processo de homologação nesse cliente, enfim, esse processo que vai levar a confiança para o seu cliente, né? Bom, a SBC é uma empresa, né, uma certificadora que está no mercado desde 2002, 2002, ou seja, há 21 anos. Nós possuímos algumas acreditações, então, acreditações são o quê? Órgãos como no Inmetro o SEGEC, como no Brasil o SEGECRE, que é um órgão dentro do Inmetro, que vai também nos auditar para ver se a gente segue, por exemplo, uma ISO, né, a ISO 17065, e se a gente está conforme, né, a esses procedimentos para poder ser uma certificadora. Então, a gente, como certificadora, recebe essas habilitações, esses credenciamentos, essas acreditações para poder auditar diversos protocolos, né? Como alguns que a gente tem no exemplo que a gente pode ver, né? Então, nós somos uma empresa acreditada, né, pela ISO 17065 no Global Gap, que é um protocolo que a gente vai falar, focado em frutas e legumes, também na ISO 17065, na Lei de Carnes Chilena, 19162, temos um credenciamento no Ministério da Agricultura para um protocolo aí de uma legislação brasileira focada na pecuária e também um credenciamento para atuação no mercado das indústrias de alimento, principalmente, tá? Então, essa é uma visão geral do que é uma certificadora e quem é esse SBC e o que nós fazemos, tá? Aqui, como um exemplo, né, de algumas certificações que a gente trouxe para vocês, a gente escolheu, né, o HACCP, o BRCGS, FSC 22000 e o IFS Food, e também o Global Gap, como exemplos, tá, gente? Então, quando a gente fala de alimentos, né, começando, existem muitas vezes níveis de certificação de acordo com a demanda de cada mercado, né? Então, por exemplo, né, um HCCP ou APPCC, né, que trata das análises dos perigos e pontos críticos de controle, eles vão sempre abordar, ou até as abaixo, eles vão sempre abordar, no mínimo, a legislação. Qualquer certificação vai falar, no mínimo, a legislação para cima, né? Então, desde, né, requisitos legais, como a gente falou, o seu sistema de gestão, as instalações, equipamentos, utilidades da empresa, a parte de higiene, como o João comentou, como que você avalia seus fornecedores, eventualmente, né? Para esses fornecedores homologados com você, como que é o seu processo produtivo, como que estão as condições do seu produto acabado. Tem certificações que entra também, né, a parte de meio ambiente, que vai tratar um pouco também de resíduo e por aí vai. Saúde e segurança, entra a parte toda de trabalhadores, da mesma forma como responsabilidade social, tá? Então, passando, de fato, um mapa, um overview, e cada norma no seu aprofundamento referente a esses temas, né? Então, um HCCP, né? Ele é um estágio inicial de quando a gente fala de segurança dos alimentos, né? Como que a gente garante que aquele alimento ele não vai causar um dano para o consumo humano, por exemplo, ou até para o consumo de animais, né? Hoje em dia tem a linha, não é, a ração hoje em dia é chamada de pet food, né? Para a linha de animais. Então, é comida de animal. Então, como que o animal também não vai
sofrer nenhum dano, vamos dizer assim, a partir dessas mitigações de problemas que as certificações podem trazer, né? Quando a gente fala, né, isso, a gente falou do HACCP lá em cima, né? Quando a gente desce um pouquinho para o BRCGS, o FSC 22000, o IFS Food, são normas que estão reconhecidas, são normas focadas também. Pode voltar, por favor. Quando a gente fala, né, dessas normas, principalmente, ela está focada muito na indústria de alimentos, tá? Ou no que se refere à parte de alimentos, como embalagens, né, em contato com alimento, logística de alimentos e por aí vai. Então, ela está falando, ela, além, né, de requisitos como o HACCP, o que mais ela pode trazer, né? Então, coloquei alguns destaques aí, como Food Fraud, Food Defense, né? Então, como que a gente mitiga a fraude nos produtos, né? Como que a gente defende o produto, às vezes, de uma ação humana maliciosa até, em razão de algum motivo específico, né? Cultura do segurança dos alimentos, né? Como, além de procedimentos, isso está dentro de uma cultura, né? Uma cultura da empresa, desde a alta direção até todas as empresas envolvidas. Quais são os procedimentos? O que precisa ser feito para que a empresa toda tenha essa cultura? Ou até desde a entrada numa portaria de um eventual condomínio, né? Quais são os requisitos que precisam ser cumpridos nesse sentido, os procedimentos, os registros, né? E até o ponto de avaliação de fornecedores, né? Então, eu tenho uma indústria de alimentos, eu fabrico pães, e como que eu garanto que essa matéria-prima que eu uso, uma farinha, um saborizante, alguma coisa, aquilo está de acordo com esses requisitos que não vão gerar problemas na cadeia lá para frente, tá? Essas certificações, assim como o Global Gap, que você pode já passar o slide, por favor, elas são reconhecidas por um organismo que chama GFSI, né? O GFSI é um organismo internacional focado na padronizações de diferentes normas com foco na segurança de alimentos, né? E aí, a nível mundial, a gente está falando, porque, né, toda certificação ela vai levar sempre para quando não existe um requisito específico, ela vai trazer sempre elementos de siga a legislação. Então, uma legislação brasileira, por exemplo, trabalhista, é totalmente diferente de uma legislação chinesa ou indiana, né? Então, a base disso tudo é sempre a legislação. O Global Gap ele também fala de alimentos, mas ele é mais focado na cadeia primária, né? Então, desde frutas, peixes, grãos também. Então, as boas práticas no ambiente agrícola daí, né? Seguindo também todos esses critérios, requisitos legais mínimos, podem entrar, tem, na verdade, módulos adicionais que tratam de... fazem avaliações sociais, ou seja, aprofunda a parte social dentro de propriedades, ou até do uso de água, né? Como que é esse uso de água, para quê? Qual a fonte desse uso, o destino desse uso de água, e por aí vai. Requisitos que vão entrando para, de fato, tornar mais clara as práticas dos produtores para o mercado que ele pretende vender. Tá? Então, de forma super rápida e objetiva, tá? Um pouquinho dessas normas de certificação, e pode passar para o próximo slide, que os pontos importantes aqui, né? Na base de tudo, putz, mas eu estou em determinado mercado, como o João falou, né? Eu vou vender para algum mercado, como que eu identifico qual certificação eu vou precisar, né? O seu cliente vai te dizer, tá? Naturalmente, tem essa preparação do mercado que você quer atuar, mas o seu cliente vai te dizer. No caminho desse contato comercial, se a gente pega e fala de fruta, por exemplo, o cliente, alguém que quer vender para a Europa, ele vai te pedir o Global Gap, tá? Uma fruta na Europa, é ilegal entrar uma fruta sem Global Gap na Europa? Não, não é ilegal. É legal, mas o mercado demanda isso. Você precisa ter o Global Gap para eu poder comprar a sua fruta, para eu ter maior confiança, né, no seu sistema produtivo. Então, quem que determina isso? Normalmente, o seu cliente, né? Bom, quais são os benefícios, vantagens e benefícios, né? Abertura de mercado. Então, uma vez que você tem uma certificação reconhecida a nível mundial, você já está com alguns passos para novos mercados. Então, a União Europeia pode exigir uma certificação BRCGS, mas, eventualmente, os Estados Unidos também aceitam uma certificação, né? Como esse processo de homologação.
também em razão aí da padronização dos processos internos da empresa, bancos, investidores têm visto a certificação, né, também como uma garantia e segurança das operações da empresa. Não só que ela existe, né, mas que ela também segue determinadas regras, boas práticas e que está adequado, que vai se adequando ou vai se aproximando ou se harmonizando com o que o João comentou da parte ESG, que é algo que também entra muito nessas avaliações de crédito hoje de bancos, né? Bom, isso a gente está falando da empresa para fora, né? Abertura de mercado, possibilidade de captar dinheiro para eventualmente aumentar a sua produção, a sua produtividade, por aí vai. Mas da porta para dentro já é a primeira garantia. Então, o cumprimento, né, de uma certificação exige no mínimo a legislação que eu falei. Então, estar adequado à legislação, por exemplo, em aspecto trabalhista, é uma segurança para quem produz. Por exemplo, a segurança do alimento, assim, em primeiro lugar, é uma segurança para quem produz, né? Ou seja, para quem fabrica, porque você tem maior controle de todas as operações e atividades da empresa. E depois, para quem consome naturalmente, para quem compra, né, o seu produto, e lá o consumidor que consome de fato, tá? Então, de forma aí bem objetiva, esse é um pouco o cenário das certificações. Existe aí, como o João comentou, a parte de TI, a parte fora dos alimentos, a parte da indústria automobilística, enfim, um cenário gigantesco aí de certificações e qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente vai estar à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Flávio. É muito importante, né, as empreendedoras ter ciência que existem várias certificações e como o João comentou, como você comentou, é importante entender onde ela está na cadeia, qual é o mercado que ela quer atuar, para que ela possa, de fato, se adequar e, na sequência, entrar em contato com a empresa certificadora. Então, agora vamos dar andamento com a outra convidada, a Hortência, na qual, né, ela vai contar um pouco da experiência dela. A empresa dela é uma empresa que tem o certificado de orgânico, e ela vai contar um pouco aqui para vocês sobre essa trajetória, sobre a empresa. A Hortência, ela é engenheira florestal, tem especialização em sistemas agroflorestais, bem como em turismo e desenvolvimento regional. Também é analista ambiental na empresa Vale e é proprietária e CEO da Fazenda Bacuri. Então, Hortência, agradeço também pela participação e passo a palavra para você. Tá certo, vamos lá. Pessoal, bom dia. Primeiro, eu gosto de agradecer logo, para no final não esquecer, né? Primeiro, agradecer o convite do PID e pelo pessoal do AgroBR que me indicou, tá? Falar um pouquinho da Fazenda Bacuri para vocês é falar de um trabalho pioneiro, né? Por quê? Porque, assim, quando eu ouvi os demais palestrantes, né, e falam muito técnico, então eu quero falar para vocês, não se preocupem com esses termos técnicos. Aos poucos, a gente vai se adaptando e vai entendendo, né? Porque se a gente começar a falar tecnicamente do negócio, a gente já se assusta, isso não é para mim, né? Começa logo o pé atrás. Então, assim, falar para vocês de certificação orgânica e falar da Fazenda Bacuri, que a Fazenda Bacuri ela é pioneira na agricultura familiar, com o manejo de uma fruta extremamente desconhecida ainda no Brasil, apesar de ter entrado nas mesas no início do século XX, e falar de certificação orgânica, ainda pior ainda. Mas não tenham medo disso, tá, gente? Porque o processo, se você acreditar, ele vai acontecer. Então, a Fazenda Bacuri é uma pequena empresa familiar e que a gente definiu, como o João falou assim, no início da palestra dele, que é muito importante, é você saber a sua capacidade, né? Porque se você tem uma capacidade, você não pode correr o risco. Então, todo o processo da fazenda foi tudo muito bem estrategicamente planejado. Por quê? Porque meu pai começou esse trabalho no início da década de 70.
E eu sou a segunda geração a conduzir, né? Então, eu venho, lógico, que com um know-how nesse conhecimento, mas um dos pontos importantes é você ter essa capacidade na mão. E a partir de entender a sua capacidade, entender quando você está dentro de um contexto, é para que você tome um próximo passo. Então, por exemplo, a gente fica no município de Augusto Corrêa, a 230 quilômetros do grande centro. Então, eu sou uma empresa que trabalha com alimento, então um ponto é certo, eu não posso ficar vendendo de forma in natura. E outra coisa, eu tenho que entender digamos, as minhas frutas, no meu caso, especificamente as minhas frutas. Por quê? Porque eu precisei entender todo esse processo. E outra coisa, a minha safra, apenas 4 meses no ano. Então, ou eu trabalharia a agroindústria 4 meses e ficaria 8 meses como? Como é que eu ia ficar? Então, por isso que, estrategicamente, eu tive que verticalizar a cadeia produtiva das minhas frutas. E para verticalizar esta cadeia, eu precisaria entender sobre todo o processo de legislação. Então, é de fundamental importância a gente entender essa legislação e se adequando. Por quê? Porque, primeiro, você precisa entender que seu produto vai para a mesa de alguém. E esse produto ele tem que ter qualidade. Se ele não tiver qualidade, fica complicado, né? Porque você não está mais fazendo para a sua família só, você está fazendo para as pessoas. Então, são essas coisas que a gente precisa ter muito cuidado, né? E esses requisitos legais vêm, na realidade, te auxiliar. Para quê? Para que você possa colocar um produto no mercado onde tenha uma certa garantia, né? A gente não vai falar, não é 100% a garantia, por quê? O que acontece? Nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos. Então, a gente tem que ter o máximo, né, de qualidade, e por isso a gente precisa ter os requisitos legais para a gente cumprir, para que a gente possa, digamos, colocar no mercado um produto e dizer assim, ó, eu tenho um selo, eu sigo um padrão de qualidade, e que, se por alguma eventualidade acontecer algum problema, a gente sabe aonde que está o erro. Né? Onde aconteceu algum problema, por exemplo, dentro da minha agroindústria, eu tenho o lote, data. Então, se acontecer algum problema com essa geleia que eu mandei para o mercado, eu sei como rastrear, onde ter a rastreabilidade do erro. E isso garante para o meu comprador que eu tenho uma história, né, do produto. Então, é muito importante para a gente entender todo esse processo, né, porque você não está mais vendendo, como eu falo, para o teu entorno, mas tu está vendendo para um outro mercado, para outros estados, para outros países, né, e que você precisa ter a garantia de estar colocando um produto de excelente qualidade no mercado. Problemas todo mundo vai ter. Agora, a gente precisa, digamos assim, minimizar os problemas. E a certificação, ela consegue te dar esse respaldo no mercado. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu tenho uma colinha aqui, 2 perguntas. Não sei se você vai fazer, Amanda, ou eu posso ir falando das perguntas. Vou fazer algumas perguntas daqui a pouco. Tá. Então, falar desse mercado, né, eu precisaria mostrar, não só mostrar, mas eu precisaria validar todo esse meu processo. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu fui a uma primeira feira, que eu fui para a África do Sul, a primeira visita, né, que eu recebi depois dessa feira foi os compradores que queriam certificar de tudo aquilo que eu falava era verdadeiro. Então, a primeira coisa que eles vieram fazer na minha fazenda é fazer uma visita em loco e saber se todos aqueles procedimentos realmente eram verdadeiros, se aquilo que eu estava falando numa feira era verdadeiro. Então, assim, é importante a gente seguir os requisitos, estar muito bem organizado
para que a gente possa, digamos assim, se colocar no mercado. Isso é uma decisão muito importante, gente, porque o problema não é fazer a certificação. O problema é manter essa certificação. Tá? É muito fácil dizer assim, eu estou certificado. Sim, qual é o próximo passo? É manter. Porque vai aparecer milhões de coisas externas que vão fazer você desistir. Então, é nesse momento que você precisa se posicionar. Vou dar um exemplo para vocês, muito prático. Eu estou com 8 anos, desde 2016, que a gente tem a certificação orgânica. Tá? Primeiro ano, entendendo, né? Entendendo o processo, e você tentando se posicionar no mercado, mas só que assim, para quem é essa certificação orgânica? É para atender o mercado? Para quem você quer fazer isso? Né? Não, eu estou falando isso muito especificamente meu, tá, gente? Porque quando eu decidi fazer a parte da certificação, não fui eu que decidi, na realidade, foi meu pai que, quando eu fiz a agroindústria, meu pai ainda vivo, ele disse assim, o próximo passo você faz a certificação orgânica da fazenda. Eu disse, pai, eu nem comecei, como é que o senhor quer que eu faça uma certificação? Então, é muito difícil, assim, e até porque porque a estratégia da gente fazer a decisão de um selo, né? Porque a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. Vocês sabem qual é a síndrome do cachorro vira-lata? Vou deixar essa dúvida na cabeça de vocês, né? Porque depois vocês podem perguntar, mas eu vou deixar na cabecinha de vocês a síndrome do cachorro vira-lata. Então, meu pai falou assim, você tem que fazer a certificação. Mas eu falei para assim, pai, mas eu não estou nem vendendo aqui, como é que quer que eu faça a certificação para pensar no mercado externo? Né? Porque a primeira certificação que a gente fez, que eu fui para uma feira, o meu cliente perguntava assim, qual é a diferença de valor do seu produto, do orgânico e do não orgânico? Eu dizia assim, é um pouquinho a mais, pelas questões da matéria-prima, que eu tenho, por exemplo, no meu caso, açúcar, eu tenho que puxar de fora, não produzimos aqui no estado do Pará açúcar orgânico. Ele disse, então me dá desse aí que mata mesmo. Olha a cabeça dele, né? Olha onde eu estava, né? Eu me lutando por uma certificação para mostrar para ele que era um produto que tinha todo digamos assim, um processo organizado, estruturado, sem agrotóxicos e tudo mais. Ele disse, me dá desse que mata mesmo. Então, gente, são impactos que tu fica assim, será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho correto? Né? Hortência, uma dúvida que é muito comum, né, observando quando eu atendo empresas que estão nesse processo inicial para visualizar qual é a melhor certificação, é em relação aos requisitos, às adequações. No caso da sua empresa, vocês são certificados, né, a empresa certificada orgânico, vocês tiveram acesso a um checklist para saber quais eram os pontos que vocês precisavam se adequar, como foi esse processo de adequação até a certificadora chegar para auditar vocês? Olha, gente, uma coisa assim, para a gente não foi muito difícil. Por eu ter sido de origem nipo-brasileira, pense que tudo tinha que ser planejado, e eu tinha um pai economista. Então, imagina, e estrategicamente, eu já estava na cabeça. Então, assim, primeiro que quando voltei para a fazenda em 2009, né, no meu caso, e que eu assumi a fazenda, o que acontece? Eu já vim de uma grande empresa, então tudo isso estava muito fresco na minha cabeça, né? Esse planejamento, e com a história que eu já tinha do meu pai, isso foi muito estratégico, porque eu tinha que saber produção, eu tinha que saber como é que isso se comportava. Então, todos esses requisitos, para mim definir uma certificação orgânica, foi muito fácil, porque eu tive que fazer todo um processo de entender todo o meu
o meu sistema, quantos de bacuri eu produzia, quantos frutos, qual o período, entendeu? Por exemplo, quais são as práticas que eu ia usar. Então, foi tudo muito, digamos assim, eu tive que escrever tudo isso, porque ninguém sabia, ninguém entendia, principalmente sobre o manejo de bacuri, né? Uma fruta típica da Amazônia que ninguém conhece. Todo mundo hoje fala do açaí, mas e bacuri? O que é bacuri? Porque para muitos assim, ou é um menininho pequeno, né? Ou um peixe. Ninguém sabe o que é bacuri, gente, né? Então é muito louco, né? Mas aí tu fazer isso. Então, para mim, Então, não foi você difícil. conseguiu, né, fazer todo esse planejamento, tendo em vista que você já tinha essa vivência, mas para se adequar, então você mesmo montou ali seu checklist e conseguiu, dentro da empresa, ir analisando para após solicitar a certificadora. E quando vocês se certificaram, quais oportunidades você viu, né, que foi interessante? Você iniciou sua fala falando a respeito de feiras internacionais, os clientes solicitando. Quais oportunidades, a partir da certificação, você consegue visualizar? No primeiro momento, eu vi que... Eu não sei se eu fiz a coisa certa, sabe? Confesso que no início eu assim... Mas é aquela história que eu falei. Eu fui para uma feira, levei o produto, o cara queria que eu vendesse que mata, pô, entendeu? Então, assim, no primeiro momento, eu não era, digamos assim, eu me preparei, mas não para vender aqui, né? Aliás, eu me preparei para vender no Brasil. E eu vi que no Brasil não interessava que seja orgânica ou não orgânica. E aí foi que, estrategicamente, a gente pensou no mercado internacional. Por quê? Aí, por isso eu digo, nós temos a síndrome do cachorro vira-lata. Porque se eu conseguir ir para uma feira internacional, alguém vai olhar meu produto no Brasil. Então, foi essa a minha estratégia. Porque aí, sim, a partir do momento que eu tenho um produto, digamos assim, com o selo, com todo um processo, e aí as pessoas vão ver que eu consegui ir para uma feira internacional, aí eles vão dizer assim, o produto dela é bom, entendeu? Então, assim, Então, aí essa foi a minha estratégia para conseguir vender meu produto no Brasil. Perfeito, perfeito. E de fato, né, a gente observa como os outros palestrantes já vieram também mencionando essa importância de ter essa certificação, principalmente também para atuar com o mercado internacional. A gente observa que essas certificações são bem solicitadas por grandes empresas, tendo em vista que estamos falando aqui, né, de como que a gente pode chegar para fornecer para grandes empresas. Então, a gente consegue observar oportunidades a partir desse selo. Então, foi uma excelente estratégia, né? Uma estratégia de marketing que vocês utilizaram com esse objetivo de estar colocando esse seu produto, não só aqui, mas também no mercado internacional. Muito bom exemplo. E a gente observa que tem iniciativas inclusive a Apex, que é um parceiro institucional do programa, vocês já fizeram parte também do PIEX, que é o Programa de Qualificação da Apex. Então, se puder falar um pouco das iniciativas que parceiros aqui do programa, como a Apex, Sebrae, possuem, que as mulheres empreendedoras elas podem também estar buscando e se beneficiando. Poderia estar falando um pouquinho? Sim. Eu acho de suma importância falar das parcerias. Eu acho que as parcerias são fundamentais, né? Eu acho que para que a gente hoje, digamos assim, hoje esteja no mercado e que a gente conseguiu galgar ou dar um passo a mais, foi muito importante as parcerias. Um dos grandes parceiros nossos é o Sebrae, tá? O Sebrae, assim, ele tem um apoio único, sabe? A gente está aqui,
né, já tem há 12 anos tentando nesse mercado, né, nessa luta, mas o Sebrae, ele ajuda realmente o pequeno. Ele te ajuda realmente, ele faz por onde que as coisas aconteçam, tá? O PIX também foi muito legal também, é um outro projeto, e que a gente, na realidade, a gente não pode ficar esperando muito pelo parceiro, tá? Eu quero deixar isso muito claro, porque o parceiro é aquele que só te indica, mas o grande trabalho você tem que fazer. Não adianta dizer assim, eu vou exportar e ficar esperando aqui que alguém bata na minha porta, né? Porque, assim, não é fácil a exportação, é um mercado, digamos assim, é uma jornada longa, tá? Mas a questão dos parceiros, não só o Sebrae, a PIEX, as universidades, algumas universidades também contribuem bastante, pequenos empreendedores que estão no teu entorno, que te ajudam. E uma outra coisa para quem trabalha com alimento, gente, não tenham medo com relação ao Ministério da Agricultura, sabe? Para fazer, digamos, principalmente para ter um selo de inspeção federal. Não é fácil, mas também não é difícil nem impossível. Então, para quem tem produtos na área de alimento, pensa, então procure o MAPA. O MAPA é um grande parceiro. Ele consegue, digamos assim, te orientar e te conduzir e também te colocar no mercado. Então, através do MAPA, antes era a SEAD, que era a Secretaria de Agricultura Familiar, eles participamos de várias feiras através de editais, tanto feiras nacionais como feiras internacionais. Tá? Então, eles têm todo um trabalho de estruturar no mercado e como levar esse pequeno. Né? Lógico que a gente precisa ter todos os deveres de casa pronto, mas eles te ajudam muito, eles te orientam, eles, digamos assim, eles fazem um apoio único que eu vejo, porque para você entrar no mercado internacional, você precisa teria que ter muito dinheiro, né? Primeiro as passagens aéreas, né, e tudo mais, mas a feira em si, o nível da feira, você ter digamos assim, um assistente bilíngue ou trilingue para falar ali, para falar do teu produto, é de suma importância. Então, e o Ministério da Agricultura ele faz isso, ele tem esse papel, sabe, de acesso aos mercados e te colocar, digamos assim, diretamente de frente com os compradores. E uma coisa é certa, assim, a gente não tem só esse selo para grandes compradores. Não pense para grandes compradores, porque o mercado, dependendo do mercado, são nichos de mercado. Então, se você tem um selo, você pode vender para pequenos compradores com valor agregado, que é o meu caso. Tá? Então, o meu caso não é para grandes consumidores, né? Mas sim é um nicho desse mercado que compra frutas, né? Produtos de frutas de excelente qualidade, né? Com certificações, mas que tem um nicho, digamos assim, direcionado. Então, se eu fosse entrar em grandes redes, eu não poderia, pela minha capacidade de produção. Mas eu tenho uma fatia desse mercado, que são nichos de mercado. Perfeito. É muito importante, de fato, frisar, né, os parceiros, o Sebrae, que tem, na parte de certificação, apoio com consultores que podem auxiliar as empreendedoras para adequações, bem como também na parte da auditoria, então tem também alguns programas que podem ter esse subsídio. Além disso, a Apex, com um programa de PIEX, de qualificação para essas empresárias, para que elas possam entender onde elas estão, qual seria o melhor mercado, qual seria a melhor certificação. Além disso, também no Ministério da Agricultura, como bem falado, onde tem esse suporte com stand em participação de feiras internacionais, onde já dá esse apoio, onde o empresário consegue reduzir os custos, bem como a CNA, através do programa do AgroBR, que também tem o suporte na parte de promoção comercial, em rodadas, em missões,
em feiras internacionais. Então, existem várias instituições que podem dar o suporte, tem programas gratuitos para auxiliar o empreendedor que busca vender para outros mercados, que buscam vender para grandes companhias, bem como também o programa, né, do BID, através do Conect América, que promove rodadas de negócios, que realmente auxilia quem está buscando um mercado internacional. Então, Andressa, passo para você, para que a gente possa ir finalizando. Nosso tempo é curto, mas sempre é muito prazeroso estar aqui com vocês. E agradeço mais uma vez a todos os convidados, ao palestrante João, e foi muito enriquecedor a gente, né, observar essa variedade de certificados, várias oportunidades que surgem e como que a gente pode, através dos parceiros, em conjunto, estar contribuindo com o acesso dessas empreendedoras em outras cadeias. Obrigada. Bom, muito obrigada a todos, obrigada Hortência, Flávia, Amanda, João, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, e só vi que a gente não teve muitas das perguntas já foram respondidas, e como a gente está com um tempo bem curto para finalizar, eu gostaria só de lembrar as que estão participando do Programa de Desenvolvimento de Fornecedoras, que no módulo 2 nós temos 2 ferramentas, na lição 7 e na lição 9, que é exatamente esse checklist que a Hortência falou, que ela mesma foi para o papel e ela fez. Bom, nesse curso, você acessa o módulo 2, quando você estiver lá fazendo o seu treinamento, né, o seu estudo, pode baixar essa ferramenta no final da lição. O que é essa ferramenta? É nada mais do que esse checklist. Vão ser perguntas que vão te nortear para que você já comece a fazer essa tarefinha de casa que tanta gente falou aqui. Então, aproveite esse curso, tem muitas ferramentas, esse curso ele foi desenvolvido justamente para que vocês possam iniciar o processo, né? Até acabou de ver a parte teórica, vamos assim dizer, tem exemplos de empreendedoras, e em seguida já vem uma ferramenta para colocar em prática. Então, esse é o grande diferencial, né? Lembrando que vamos ter uma terceira Masterclass no dia 15 de junho, essa vai ser a última Masterclass do Challenge, e nessa nós vamos abordar mais temas sobre como encontrar novas oportunidades de negócio, seja em feiras, seja em rodadas de negócio, de outras formas também. Aqui no chat eu deixei um link, que é o nosso feedback, para vocês nos dizerem se gostaram da sessão, o que vocês querem ver na próxima sessão, como é que está sendo essa experiência com as Masterclass. Bom, no mais, isso seria. Muito obrigada a todos que participaram, tanto aos nossos palestrantes, aos nossos convidados, como também a todos os participantes aqui presentes. Espero ver vocês na próxima Masterclass. E essa Masterclass vai estar gravada na Conect Américas e as empreendedoras vão receber a gravação também por e-mail. Muito obrigada a todos e um ótimo dia.